Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. O evangelho de hoje é São Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. E Jesus vai nos ensinar a melhor maneira, na verdade a única maneira de orar. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Disse-lhes então: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, dá-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento, perdoai os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixe cair em tentação. Eu fico imaginando como será que estava o semblante de Jesus quando um certo dia, num certo lugar, vai saber por quanto tempo Jesus tem esse momento de intimidade com o Pai. Como será que ele saiu desse encontro com o Pai? Para os discípulos olharem para ele e terem o desejo, né? Nos ensina a rezar. Já parou para pensar isso? Como será que estava a face de Jesus depois da oração? E aí, no evangelho de ontem, quando foi Marta e Maria, ele fala que Marta escolheu a melhor parte de estar na intimidade, a melhor parte de ouvir, a melhor parte de estar na presença dele. E agora é ele na presença do Pai. Olha que lindo! No Antigo Testamento não podia nem pronunciar o nome de Deus. E agora ele levanta os olhos para o céu e diz: Pai, santificado seja o teu nome. Irmãos, a nossa oração precisa ser dessa maneira. A nossa oração precisa ser um Deus sendo santificado, sendo glorificado todo dia. E quando ele chama a Deus de Pai, Pai é aquele que protege, que ama, que dá carinho, que provê, que dá segurança. Esse é o Pai. E é nos braços desse Pai que eu, quando estou orando, eu preciso me entregar confiantemente. Confiantemente ao meu Pai. E crer, me abandonar nele, sabe? E é interessante porque assim, no versículo 2, ele vai dizer, venha o teu reino. Se a gente ler o capítulo seguinte, o capítulo 12, vai estar, buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e tudo mais vai ser dado por acréscimo. E eu creio que aqui, quando ele diz, venha o teu reino, é isso que ele está colocando. Sabe, essa oração do Pai Nosso, ela precisa ser muito mais do que uma oração. Ela precisa ser o meu projeto de vida, ela precisa ser o meu caminhar dia após dia. Porque quando eu estou buscando, em primeiro lugar, essa justiça, percebe que todas as outras coisas, elas se acertam, elas se ordenam, elas se acomodam aqui dentro de mim. Porque, irmãos, a gente precisa se questionar muito. Eu corro o risco de ter todas as coisas, mas se eu não busco o reino em primeiro lugar, aqui dentro está vazio. E o contrário também.
Muitas vezes tem coisas que eu gostaria de ter e não tenho, mas aqui dentro está completo, percebe? Por quê? Por conta do reino. O reino que tem o poder de preencher dentro de mim todos os espaços, completar tudo em mim, todo o meu ser. E aí sim, preenchida dele, buscar a justiça, buscar viver a justiça. E não é viver uma justiça revolucionária, não, não, não. Buscar uma justiça em coisa pequena, no dia a dia. Nesse buscar o reino, está contido tudo o que eu preciso, tudo. Esse reino dentro de mim, ele me dá uma força tão grande, tão imensa, que nem você se dá conta que existe aqui dentro. E quando eu mencionei lá em cima a respeito do pai, na hora eu pensei, quantos que não têm uma situação boa com o pai, com a mãe, no próprio matrimônio, com os filhos, quantas situações que não estão vivendo da maneira que eu gostaria que fosse, que você gostaria que fosse, mas quando eu busco esse reino em primeiro lugar, ele me dá uma força tão grande que eu me posiciono diante das situações que não estão boas, que nada, nem ninguém, nem fato algum consegue me destruir, me desanimar, me fazer desistir. Percebe? Percebe a importância de buscar em primeiro lugar o reino, buscar em primeiro lugar a presença de Deus. E a oração, irmão, a oração, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela tem poder. Talvez eu não vou conseguir, pela minha oração, aquilo que eu quero. Talvez eu não vou conseguir aquilo que eu desejo. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Ele vai me dar tudo aquilo que eu preciso. Tudo. Eu não tenho dúvida disso. Tudo aquilo que eu necessito para minha vida, Ele vai me dar. Que essa oração que Ele nos ensinou hoje te fortaleça, me fortaleça, nos restaure, nos faça permanecer em pé diante de toda e qualquer situação. Que eu e você tenha tempo, irmão, tenha tempo, separe tempo na nossa vida para estar nessa intimidade, amando o amado, e todas as outras coisas virão por acréscimo. Um grande abraço, Deus nos abençoe, até o nosso próximo encontro.